oportunidade, pelo privilégio que nós temos de te servir, de te conhecer, Senhor. Te servir é bom, mas te conhecer é muito melhor. Ter um relacionamento com você é algo incomparável. Ter um relacionamento com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com o Autor de toda a criação, com o Autor e Consumador da nossa fé, com aquele que não tem princípio nem fim, porque Ele é eterno. Que privilégio tão poderoso é saber que nós podemos te conhecer e que nós podemos te apresentar ao mundo, Senhor. Nós podemos te apresentar ao mundo, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor nos alcançou e nos resgatou do lamaçal das trevas. Nós estávamos perdidos, nós estávamos na escuridão, nós estávamos sem perspectiva, mas o Senhor nos alcançou. A tua luz nos alcançou, o teu amor nos encontrou. E nós somos tão gratos por isso, Senhor. Nós somos tão gratos porque Jesus não nos chama apenas de servos, mas de amigos. Porque hoje Ele não é apenas o unigênito Filho de Deus, mas Ele se tornou o primogênito de muitos. Esses muitos somos nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada por este dia. Obrigada por esta igreja. Obrigada por cada pessoa que está aqui nesta manhã, Senhor. Obrigada por cada igreja Verbo da Vida no mundo que está celebrando esse dia hoje. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar um pouco. Muito obrigada. Ministério de Música maravilhoso. São maravilhosos, né, gente? Okay. Aleluia. Então, gente, bom dia para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana e eu sou missionária servindo nessa igreja. Eu lembro que ano passado eu estava ministrando na minha igreja no Brasil, no dia de missões. E eu falei para os irmãos lá, eu creio que esse é meu último ano no dia de missões aqui. E eles olharam e fizeram, E graças a Deus, porque os planos de Deus, eles são verdadeiros, eles nunca falham. E eu estou aqui hoje, né? Eu mandei mensagem para eles durante a semana, falei com eles. E porque a palavra de Deus se cumpre, eu estou aqui hoje. E que honra e que privilégio. Eu quero agradecer ao pastor e à Marina pelo privilégio, pela honra de ministrar e compartilhar a palavra com vocês, nesse dia que é tão importante para o nosso ministério. Eu tive a oportunidade já de participar de cultos de missões em Rio Doce, do dia de missões, de fazer parte da organização, de tudo, de ministrar também, e já participei em Campina Grande no ano que eu morei lá. Então, eu tenho várias experiências com o dia de missões. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque aqui eu me sinto em casa para esse tempo, para essa fase, para essa estação. Amém? E eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a Ásia. Nós vimos o vídeo. Nós sabemos que nós temos missionários na Ásia. Glória a Deus por isso. Mas eu quero falar algumas coisas para vocês entenderem. Mas por que a Ásia? A gente está na Europa. Por que a gente tem que falar da Ásia? Por que as igrejas todas, Verbo da Vida, no mundo hoje estão falando sobre a Ásia? Por que não a América do Sul? Por que não a América Central? Por que não a África? Por que a Ásia? E antes de eu entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar, eu quero falar um pouco para vocês sobre a Ásia. Nós sabemos que a Ásia é o maior continente do mundo, tanto geograficamente como em número de pessoas, de população. 3/5 da população mundial está na Ásia. É mais da metade do povo do mundo inteiro. Pensa, se a gente fosse dividir metade, mais da metade está só no continente. E menos da metade está espalhado nos outros 4 continentes do mundo. É muita gente. Nós temos os países mais populosos do mundo na Ásia. E nós temos também uma estatística sobre a Ásia. Nós temos os países onde existe mais perseguição no mundo aos cristãos, na Ásia. Tem uma instituição chamada Portas Abertas e todos os anos eles lançam uma lista com os 50 países do mundo onde existe maior perseguição aos cristãos.
E desses 50 países, eu peguei a lista ontem e fui nome por nome, e desses 50 países, 29 são na Ásia. Mais da metade. 3/5. 29 são na Ásia, e o país campeão em perseguição, que é a Coreia do Norte, está na Ásia. Nossa, que coisa terrível, né? Você para e pensa, não tem uma notícia boa sobre a Ásia, não. Vou dar uma notícia boa. A maior igreja do mundo também é na Ásia. Você sabia disso? Que é na Coreia do Sul, bem pertinho ali da Coreia do Norte. E existem barreiras, e quando a gente pensa em Ásia, a gente pensa no mapa, a gente pensa nas linhas, a gente pensa nos países. Mas existem barreiras que elas são além, porque imagina, gente, um país do lado do outro, um tem a maior igreja do mundo e o outro tem a maior perseguição do mundo. Mas deixa eu dizer para você, nós cantamos aqui, Deus ele está se movendo. Ainda que a gente não esteja vendo, nossa, o nosso ministério tem tão poucos missionários na Ásia, ainda são tão poucos, mas Deus está se movendo. No Camboja, nós não temos uma igreja Verbo da Vida na Ásia, mas através de Jussara, Deus está se movendo ali. No Japão, nós temos igrejas, glória a Deus por isso, pela vida de Jussier e da sua família, pela vida de Jefta e da sua família também, Henrique e Uki, que também estão lá. Deus está se movendo. No Oriente Médio, pode ser que a gente não veja, a gente nem viu o rosto do missionário, mas deixa eu dizer para você, Deus está se movendo. Ainda que a gente não esteja vendo, Deus está se movendo. E nós estamos falando hoje, dia, Verbo da Vida de Missões, reacendendo a luz no grande continente. E eu quero que você vá comigo lá para João. Nós vamos ver algumas coisas na palavra. João capítulo 8. João capítulo 8. O versículo 12. Jesus estava falando ao povo. Ao falar ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. São palavras de Jesus. No capítulo 9, se você puder passar um capítulo ou uma folha, tem gente que está com aparelhos digitais. No capítulo 9, versículo 5, Jesus disse: Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E nós conhecemos a história. Jesus ele veio, ele cumpriu o seu ministério aqui na terra, o seu ministério terreno. Ele passou pelo sacrifício que ele precisava ter passado. Ele foi para a cruz, ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou, ele está com o Senhor, mas ele ainda está em nós hoje. E eu acho muito interessante, às vezes nós como igreja, nós ficamos nos colocando numa posição menor do que a posição que a gente deveria se colocar. Ah, Luciana, você está dizendo que como igreja a gente tem que ficar se achando muito? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas lá em Mateus ele diz, vocês são a luz do mundo. Foi o próprio Jesus que disse em João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês fazem parte de mim. Foi o próprio Jesus que disse em João 7, orando por aqueles que viriam, pelos seus discípulos e por aqueles que viriam, e ele disse, que eles sejam um comigo, como eu e o Pai somos um. Então, da ótica de Deus, nós somos legalmente os representantes dele na terra hoje. É isso que nós somos. E nós precisamos nos comportar dessa forma. Vamos lá para João 17. Eu quero ver com você essa oração. Em João 17, Jesus estava bem perto de ser crucificado. Ele já tinha conversado com os seus discípulos. E ele começa a orar. E primeiro, no começo do capítulo, ele ora por ele mesmo. Depois ele ora por aqueles que estavam com ele, pelos seus discípulos. E ele diz no versículo 18 algo muito interessante. Jesus falando sobre os seus discípulos, sobre aqueles que estavam mais próximos dele. E ele diz, assim como me enviaste. Jesus está orando, ele está falando com Deus. E ele diz, assim como me enviaste, eu os enviei ao mundo. E missões fala sobre envio.
Deixa eu falar algo para você. No Antigo Testamento, o povo de Israel era o povo que representava Deus na terra. Amém? E aí, se você quer aprender mais e entender mais, nós tivemos um seminário, um intensivo, na verdade, maravilhoso, essas 2 semanas com o Manuel Dias, né? E ele falou um pouco sobre as dispensações, sobre a história. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, as inscrições, as matrículas para a Escola Bíblica Verbo da Vida estão abertas. Então, já faça propaganda. E quem quiser fazer escola ministerial é até hoje, então corra. Um recado, Mechan, passou. E aí, no Antigo Testamento, o povo de Israel ele tinha uma responsabilidade, que era a responsabilidade de representar Deus na terra. E com essa responsabilidade, o que acontecia, e no círculo missionário nós chamamos a função de Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, de missão centrípeta do povo de Deus. O que é missão centrípeta do povo de Deus? Culto é conhecimento. Eles estavam lá representando Deus e atraindo as nações para eles. Então, enquanto as nações viam a riqueza de Israel, a prosperidade de Israel, Israel ganhando guerras, Israel crescendo, o que é que a gente vê no Antigo Testamento inteiro quando a gente lê as histórias? O Deus de Daniel, o Deus de tal pessoa, o Deus dele, o Deus de Israel. Raabe disse, o Deus de vocês. Ruth, quando seguiu a sogra, ela disse, eu vou seguir o teu povo vai ser teu povo, teu Deus vai ser meu Deus. Então, eles viviam de tal forma que eles atraíam as nações para eles e, consequentemente, para Deus. Mas depois que Jesus veio e ele deu uma ordem, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ele disse também lá em Mateus, ide e fazei discípulos de todas as nações. Amém? E quando é lá em Atos, ele diz algo, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E eu acho interessante, eu não sei você, mas eu gosto de poder. Eu gosto de mover, eu gosto de ver Deus agindo, eu gosto de ver milagres, eu gosto de ouvir testemunhos, eu gosto de saber das coisas que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu gosto, você gosta? Você se alegra com o testemunho do seu irmão, quando ele é abençoado? Aleluia. Pois é, mas ele disse, ei, vocês vão receber poder. O Espírito Santo vai, sim, vir sobre vocês. Vocês serão cheios do Espírito. Vocês serão preenchidos com a vida de Deus, ou dentro de vocês. Mas isso não é só para ser poderoso. Olha como eu sou poderoso. Que poder. Quer ver o poder? Olhe para mim, cheia do poder. Não. A promessa, ela vem com algo unido a ela. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e... conjunção aditiva, uma coisa não exclui a outra, uma coisa tem que vir junto com a outra, e serão minhas testemunhas. Vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Não é poder para ser poderoso, não é poder para apenas comer o melhor dessa terra, e nós comeremos sim, amém? Mas é poder para fazer algo, e esse fazer algo é ser testemunha. É para isso que a gente existe. Luciana, mas a Ásia está tão longe de mim. A gente está falando sobre Ásia hoje, eu não tenho como ir na Ásia. Você não tem como ir na Ásia não, mas você tem como ir no China, que é perto da sua casa. Amém. Só ontem eu fui nos 3, 4 eu acho. E aí eu estava com a Larissa, daqui a pouco eles começam a falar, a gente fica, gente, o que é isso? Isso é a Ásia, bem pertinho de você. Aqui do lado da igreja tem Ásia, gente. Aqui bem pertinho da gente. Porque missões, nós decoramos com bandeiras, nós colocamos mapas, mas missões têm muito mais a ver com pessoas do que com mapas e bandeiras. Missões é sobre pessoas. A gente usa uma camisa bonita, a gente gosta de decorar. Eu tenho um monte de bandeira, gente, de coisa na minha casa. A gente gosta disso, mas missões é sobre pessoas. Onde tiver uma pessoa precisando do Senhor, esse é um bom lugar para se fazer missões. Onde estiver um. Eu conheço missionários que estão trabalhando com tribos indígenas no Brasil, e são tribos que estão praticamente, o povo está praticamente se acabando.
E eles passam 20, 25, 30 anos aprendendo a língua do povo, grafando a língua do povo, porque algumas não têm escrita, ensinando o povo a grafia do seu povo, para que esse povo, depois que aprende, ajudam eles a traduzir a Bíblia para o seu povo, para alcançar 30, 40 pessoas. Uma vida inteira. Eu conheci um casal de missionários que eles fazem esse trabalho, e quando eu conheci esse casal, eles já estavam há 30 anos fazendo esse trabalho, e eu nem tinha 30 ainda. Para alcançar 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Porque é sobre as vidas. E onde estiver um que precise do Senhor, este é um bom lugar para se fazer missões. E onde estiver um que ame ao Senhor, este um é um missionário. Se não é ainda, deveria ser, e você precisa despertar para isso. E Jesus disse, olha, agora vocês que são o sal da terra. Agora vocês que são a luz do mundo. Agora está com vocês. Vocês são o meu corpo na terra. Não é isso que a Bíblia diz lá em Coríntios? Que nós somos o corpo de Cristo. Lá em Colossenses diz que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então os pés de Jesus andando nessa terra hoje são os nossos. As mãos de Jesus para serem postas sobre as pessoas hoje e elas serem curadas e verem milagres são as nossas. A boca que vai anunciar é a nossa. Ah, Luciana, mas eu já ouvi histórias de muçulmanos que estavam lendo o Alcorão e um anjo apareceu para eles. E esse anjo que apareceu para eles anunciou as coisas para eles. Esse anjo mostrou, eles tiveram a visão, eles tiveram uma coisa extraordinária. Mas isso é um caso perdido. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa, foi entregue a nós. O Ministério da Reconciliação foi dado a nós. É nosso, é nosso privilégio. Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que é o poder. Sabe esse poder, recebereis poder, é o Evangelho que é poder. São as boas novas, é a verdade da palavra. E ai de nós, se nós não anunciarmos, porque onde nós estaríamos se ninguém tivesse anunciado a nós? Onde nós estaríamos se não tivesse chegado a nós? Onde eu estaria se a irmãzinha que morava lá no meu prédio não ficasse no meu juízo todo domingo? Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre arrumava uma desculpa. Gente, eu já menti tanto, dizendo que era crente, sem ser crente, para o povo não vir me evangelizar. Chegava assim, as irmãzinhas no domingo à tarde, sabe? Para evangelizar. Eu dizia, já sou crente. Eu acho que elas pensavam, como é crente? Domingo, crente não fica conversando na rua, não. Crente no domingo tem tempo para isso, não. Que é isso? Mas graças a Deus, porque alguém insistiu. E essa palavra me alcançou. E eu estou aqui hoje por causa disso. Eu tenho certeza que alguém insistiu na sua vida. E eu já tive a oportunidade de agradecer a algumas pessoas, pessoalmente, que insistiram comigo lá há mais de 15 anos atrás. E com quem que nós estamos insistindo nos dias de hoje? E aqui em João 17, Jesus ele diz, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E a partir do versículo 20, ele começa a orar por nós. Ele diz, a minha oração não é apenas por eles, os discípulos que estavam perto deles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E essa oração de Jesus, ela ecoa até hoje. Ele orou pelos seus discípulos e por aqueles que viriam a crer através dos seus discípulos. E agora, aqueles que vão crer através daqueles que creram através dos discípulos. E essa mensagem, ela vai. E ela é um ciclo. Ele está orando e essa oração de Jesus ecoa até nós. E chegou até nós. E chega até aqueles que nós vamos alcançar. E até aqueles que nós alcançaremos, alcançarão. E ele diz, eu oro também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei a eles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste
como igualmente me amaste. E nós somos bem diferentes, você concorda? Nós temos jeitos diferentes, tamanhos diferentes, cabelos diferentes, cores diferentes. Mas a oração de Jesus foi: eu oro para que eles sejam um. Todas as cores, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, todas as etnias, todos os dialetos. A oração de Jesus foi: eu oro para que eles sejam um. Nós somos um corpo, com uma missão, com um chamado, que é alcançar as pessoas ao mundo. Amém? Quero que você vá comigo lá para 2 Coríntios, no capítulo 5. Aleluia. Segunda Coríntios 5, a partir do versículo 17, que é bem conhecido, e diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E ele continua e ele diz: tudo isso vem de Deus, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus nos deu. Deus nos deu alegria, Deus nos deu paz, Deus nos deu prosperidade, Deus nos deu saúde. Deus nos deu muitas coisas maravilhosas. Deus nos deu perdão, mas Ele também nos deu o ministério da reconciliação. E o que é o ministério da reconciliação? E a própria Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou essa mensagem. Então, o que é reconciliação? Deus, através de Jesus, sem levar em conta o pecado dos homens, fez um caminho, e nós estávamos cantando, abre portas, opera milagres, Ele é o autor do caminho, e Ele criou o caminho para que o homem se reconciliasse e voltasse a ter comunhão com Ele. E isso é maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas para que a gente soubesse disso, alguém teve que nos dizer. Por isso que Ele confia a nós a mensagem da reconciliação. E para que o mundo saiba, para que a Ásia saiba, para que a Europa saiba, para que Portugal saiba, para que Leiria, Maria Grande saibam, a gente precisa falar. Essa semana eu estava trabalhando lá, acho que na segunda-feira, eu saí um pouco mais cedo. E eu tinha um compromisso. E esse compromisso foi, eu encontrei uma menina, que é prima de uma menina, que eu fui madrinha do casamento há não sei quantos anos atrás. E eu achei ela na página no Facebook, Brasileiros em Leiria. Cheguei lá e disse: oi, Daiane, eu acho que você não lembra de mim. E ela olhou assim, espantada, né? E disse: realmente, eu não lembro. Quem é você? Me apresentei, meu nome é Luciana, eu sou amiga de Paulo, fui madrinha no casamento dela, você é prima dela. Eu sou prima da Paula. Eu disse: pois é. Se eu vim aqui orar por você. Eu vi que você abriu um negócio recentemente. E ela abriu a cara, abriu o olho assim, que susto, né? A menina chegou aqui, lembra de mim, nem sei quem é. Eu disse: pode ver aí no seu Facebook, você me conhece, a gente é amiga de Facebook. E ela: é mesmo? Eu disse: é. Eu disse: eu quero orar pelo seu negócio. Eu comentei até com Larissa. A menina me contou a vida dela inteira, desde quando ela decidiu entrar no avião e vir para Portugal. Eu tive Covid, meu marido teve Covid, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente trabalha em tal lugar, a gente faz isso, a gente faz aquilo. E ela precisava de alguém para conversar. E eu disse a ela: eu sou missionária, estou na igreja. Ela trabalha à noite, mas eu já estou nas conversas, eu já sei que ela tem férias em setembro, e eu já sei que em setembro ela vai estar aqui. A mensagem é nossa responsabilidade. Nós precisamos anunciar. Nós cantamos aqui: como ouvirão, se não há quem pregue.
Diga assim: eu sou um daqueles que prega. Eu sou um daqueles que anuncia. Eu sou um daqueles que compartilha a palavra por onde eu for. A Bíblia fala lá no livro de Atos que quando começou a primeira perseguição para a igreja lá, né, feita pelos fariseus, pelos saduceus, eles começaram a ser dispersos. E a Bíblia diz que enquanto eles eram dispersos, eles iam anunciando. Então, os fariseus, os religiosos da época, eles estavam achando que estavam fazendo uma coisa muito boa, perseguindo os cristãos. Mas enquanto eles estavam indo, todo lugar que eles estavam chegando, eles estavam anunciando. E por onde nós formos, nós precisamos anunciar. Tem uma frase do missionário Jussier, que é um dos missionários que está no Japão, e ele diz que ide significa ir diariamente evangelizando. Todos os dias. Todo dia você encontra alguém. Nem que seja um motorista do autocarro, a pessoa que você vai atender. E às vezes um Deus abençoe e vai mudar a vida daquela pessoa naquele dia. Nós precisamos anunciar, nós não podemos ser tímidos, porque o que nós recebemos foi poder. Você já viu alguém poderoso tímido? Já viu alguém, um chefe de uma nação, andando de cabeça baixa, com vergonha de entrar nos lugares? Você já viu isso? Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra. Bem pequenininha, mas aqui, ó. Você já viu ela baixar a cabeça para alguém? Porque ela conhece, ela sabe aquilo que ela é. Quanto mais nós, meus irmãos. Nós recebemos o poder que vem de Deus, nós recebemos o poder do alto. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano, ele diz aqui, portanto, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes legais. Sabe o que significa? Sabe o que é um embaixador? Um embaixador é alguém que está numa outra nação, mas a casa do embaixador, mesmo sendo no território geográfico de uma outra nação, a casa dele é o país dele. Se você vai na embaixada de algum outro país, aqui em Portugal, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos, se você vai na embaixada dos Estados Unidos, lá dentro, a lei que opera é a lei dos Estados Unidos, não é a lei de Portugal. E nós somos embaixadores de Cristo. Então, a lei que opera em nós, aquilo que opera em nossas vidas, não é o que o mundo está vendo, não é o que está acontecendo, não é o Covid-19, não é a desgraça, não é a crise, não é a tragédia. O que opera em nós é a lei do reino, de onde nós somos representantes. Então, onde eu chegar, a dor vai ter que sair. Onde eu chegar, o inferno vai ter que se retirar. Onde eu chegar, as trevas vão ter que ir embora. Sabe por quê? Porque agora eu sou a luz do mundo. Então, onde a gente chega, a lei que opera é a lei do reino que nós somos representantes. Onde a gente chega para resolver alguma coisa que é burocrática nesse país, a lei que opera é a lei do reino que nós somos representantes. E nós temos que ter favor em todos os lugares. Nossa, como é mais rápido as coisas para você? Pois é a lei do reino que opera em meu favor. Nossa, como é que isso aconteceu tão rápido para você? Eu estou lutando tanto por isso. É a lei do reino que opera em meu favor. Onde eu chego, tudo tem que se conformar ao favor que opera em mim, porque eu sirvo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a Ele, todo joelho, em toda a terra, no céu, na terra, debaixo da terra, tudo tem que se dobrar, porque Ele é o maior. Ele é o soberano. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Para eu estar aqui hoje, eu dei entrada, né, no processo do visto. E aí, vamos lá, vai começar. Minha previsão era estar aqui em março, mas a minha confissão era que eu estaria aqui ainda no primeiro semestre de 2021. Eu disse nem que eu chegue no dia 30 de junho, às 23h59. Tinha nem voo para isso, mas se precisasse, Deus ia criar um voo. Eu chego lá. E eu não sei se vocês lembram, né? No começo do ano teve um momento que parou de ter voo entre Brasil e Portugal. E aí, como parou de ter voo, parou de ter análise de visto. E eu tinha umas coisas para resolver, precisava abrir uma conta no banco, descobri que ia ter que fazer uma cirurgia. E o povo, Lu, e agora? Eu disse, Deus, se preciso for, para os voos ao meu favor e para a análise de visto, só para me favorecer, porque eu não vou perder R$1.
do que eu já investi. E eu fiz cirurgia, eu me recuperei de cirurgia. Eu fui no Rio de Janeiro, eu sou de Recife, sou lá de Olinda, na verdade, Pernambuco. Fui para o Rio de Janeiro, abri a conta no banco, voltei. Depois que eu consegui resolver tudo, que eu mandei meu passaporte de volta, meu passaporte chegou lá num dia, 2 dias depois, a análise de vistos vai voltar. E disseram que demorava 60 dias. Em 28 dias eu estava com visto na minha mão. E cheguei aqui no primeiro semestre. Ainda cheguei um pouquinho antes. Eu só não estive aqui na conferência, porque eu precisei fazer isolamento. Mas estava em Portugal. E estava trabalhando pela conferência. Ele já mandou mensagem para mim, já que tu chegou, já que já está aqui, vamos trabalhar? Vamos. Porque a lei que opera onde nós estamos, e nós precisamos entender isso, nós somos favorecidos. Nós temos poder sobre as nossas vidas, nós recebemos poder, mas isso é para fazer alguma coisa. Não é só para glória a Deus, todas as coisas estão me favorecendo. Não, é para fazer alguma coisa. Nós somos embaixadores de Cristo. E aí ele diz como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E qual é o apelo? Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. É através de nós que Deus está dizendo para o mundo, ei, eu tenho perdão disponível para você. Você pode se reconciliar comigo. Você pode se encontrar comigo. Eu tenho amor para te oferecer. Eu tenho a paz que você tanto procura. É através de nós que Deus está fazendo esse apelo. Agora eu pergunto, nós estamos dando voz a Deus para que Ele faça esse apelo através de nós? Ou nós estamos tão contentes e tão felizes com a bênção que nós recebemos, com os milagres que nós temos vivido nas nossas vidas, que nós achamos isso tão maravilhoso e está tudo bem, que ótimo, é isso. E a gente vem para a igreja no domingo, faz uma coisa aqui, outra ali, está escalado, chega cedo para serviço, é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos fazer isso, a igreja é uma bênção. Mas a gente não passa 24 horas do nosso dia aqui, não. E nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós servimos a um reino, não é uma instituição. Nós servimos a um reino, e o reino está em movimento. Deus não para de agir. Ele age por nós, mas Ele também age em nós, e Ele quer agir através de nós. Ele não para de agir. Ele não para. Ele não para. E Deus, Ele nos quer para fazer algo para Ele. Amém. Queria te convidar a ficar em pé. Queria convidar os meus amados ministros de música. Luciana, eu não tenho condições. O tema do dia de missões é a Ásia. Eu não tenho condições de ir para a Ásia. Nunca pensei em ir para a Ásia, não sei nem o nome dos países. A gente descobriu alguns ontem, não foi, Raquel? Quando a gente estava imprimindo as bandeiras. Não sei nem o nome dos países. A gente sabe Japão, China, Coreia, né? Mas deixa eu dizer, nós podemos ir para a Ásia hoje, se nós quisermos. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos orando, a princípio. E eu quero te convidar a orar pela Ásia, a orar pelo povo asiático. Nós estamos passando e está acabando em nome de Jesus essa história toda de Covid que começou na China. E eu vi algumas pessoas no começo falando, é o vírus da China. O vírus foi criado no laboratório da China e eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas eu vi pessoas falando do povo chinês como se o povo chinês fosse culpado dessa situação. Mas o povo chinês foi o primeiro a sofrer. O povo chinês, a China é o país em 17º lugar naquela lista dos países onde há perseguição. São pessoas. E as pessoas precisam de Jesus. Se, porventura, por algum acaso, o vírus foi criado em laboratório, não sei. A pessoa que fez isso, ela precisa de Jesus. Se alguém maquinou tudo isso, essa coisa terrível que está acontecendo no mundo, a pessoa que maquinou isso, ela precisa de Jesus, tanto quanto nós precisamos.
Se alguém fez uma coisa bem ruim, bem ruim, bem ruim, pensa aí no terrorista. Essa pessoa precisa de Jesus. São pessoas que estão cegas no entendimento. Elas não sabem. Elas acham que aquilo que elas estão fazendo é certo. O apóstolo Paulo, ele achava que o que ele estava fazendo era certo, quando ele estava perseguindo os cristãos. Ele achava que ele estava fazendo uma coisa boa. Na Índia, qualquer coisa vira Deus. Se eu topar numa pedra, e eu olhar para a pedra e a pedra não me machucar, eu vou dizer, é um Deus que impediu de eu ser machucado. São pessoas cegas no entendimento. E elas precisam conhecer aquilo que nós temos. E talvez a gente nunca tenha a oportunidade de ir na Índia, de ir na China, de ir no Camboja, de ir no Sri Lanka, de ir nesses países, Mianmar. Mas nós podemos orar. E Deus, ele está se movendo. E coisas vão acontecer naquele lugar. Pessoas que já estão lá vão ter oportunidades para falar. Pessoas vão ser levadas até aquele lugar. Portas de emprego vão se abrir para crentes chegarem naquele lugar. Coisas vão acontecer e pessoas vão chegar ali, mas a palavra vai ser anunciada. E a nossa parte, o que nós podemos fazer hoje, nós vamos investir também, nós vamos ofertar em missões. Mas eu quero que a gente ore. E eu vou começar a orar, eu quero que você faça a sua oração. E nós vamos orar pela Ásia, nessa manhã. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor, ele é destinado a todas as nações, a todos os povos, a todas as tribos, a todas as pessoas. E nós oramos nessa manhã pelo povo da Ásia. Nós oramos pelos 50 países daquele continente. Nós oramos, Senhor, por cada pessoa que está ali. Nós declaramos em nome de Jesus os olhos no entendimento deles sendo abertos para que eles possam ver, compreender e entender a tua vontade, entender quem você é. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus por portas sendo abertas para que o teu povo chegue na Ásia. Nós oramos por portas de emprego nos países do Oriente Médio. Nós oramos por portas de emprego para o teu povo na China. Nós oramos por portas de emprego para que pessoas que te amam, que te servem, que te conhecem, cheguem lá. Nós oramos em nome de Jesus por ousadia. Nós oramos em nome de Jesus pelo povo da Coreia do Norte. Nós declaramos em nome de Jesus aquele ditador que está lá sendo alcançado por você. O Senhor ama a vida daquele homem também. E nós oramos por ele. Declaramos grilhões sendo despedaçados, cadeias sendo quebradas. Nós sabemos que o Senhor está se movendo. O Senhor está se movendo. Ainda que nós não vejamos e nós sabemos que não existe distância para a oração. E nós cremos na tua oração alcançando Sri Lanka, alcançando Filipinas, alcançando Maldivas, alcançando Mianmar, alcançando Camboja, alcançando Nepal, alcançando Líbano, alcançando Japão, alcançando a Rússia. Em nome de Jesus. Oramos pelas pessoas que estão naquela nação. Bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Senhor. E nós oramos para que elas ouçam falar. Oramos pelos nossos irmãos que estão na Ásia e que são perseguidos hoje. Declaramos em nome de Jesus o Senhor fortalecendo a vida deles. Oramos pelos missionários tão bravos que estão lá. Oramos por aqueles que se converteram e perderam as suas famílias, foram rejeitados porque conheceram ao Senhor. E nós declaramos em nome de Jesus o Senhor fortalecendo a vida deles. Que eles reconheçam que é você e nunca deixem de te amar. Oramos pelos nossos irmãos que estão na Ásia hoje. E assim como Jesus orou, nós oramos por eles e por aqueles que virão através deles. E Pai, se for da tua vontade, nós dizemos, eis-nos aqui. Se esse for o teu plano para alguma pessoa que esteja aqui, nós dizemos, eis-nos aqui. Porque não existe lugar melhor do que o centro da tua vontade.
Oramos, Pai, em nome de Jesus, pela vida da Jussara. Pai, fortalece a vida dela, Senhor. Dá força, dá graça, dá sabedoria, para que ela possa se mover naquela nação. Declaro recursos chegando do norte, do sul, do leste e do oeste para a obra que ela tem feito naquele lugar. Declaramos em nome de Jesus crianças sendo resgatadas, famílias sendo restauradas através da vida dela. Oramos, Senhor, por Jussara sendo fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Oramos pelas pessoas que o Senhor está levantando para estar junto com ela lá. Oramos pela vida do Jussier, da Joanice, Pai. Declaramos o Senhor fortalecendo a vida deles. Oramos por Josué, Caleb. Oramos pelo Jefter, pela Gabi. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos pelos missionários em países de acesso criativo. Oh, Pai. Convites virão de empregos para que pessoas cheguem em lugares onde há tanta perseguição. E eles vão entrar nesses países pela porta da frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E um dia, quando estivermos diante do Senhor, nas bodas do Cordeiro, nós vamos celebrar com os nossos irmãos asiáticos. Porque nós somos um. Em Cristo nós somos um. E nós vamos celebrar junto com eles. Nós vamos cantar ao Senhor junto com eles. Em uma só voz nós vamos declarar que o Senhor é santo. Em uma só voz nós vamos declarar que só o Senhor é digno. Em uma só voz nós vamos declarar que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nos alcançou e nos resgatou. Oramos pelo Senhor alcançando sacerdotes budistas. E eles tendo a vida transformada. E se tornando pregadores da verdade do Evangelho. Oramos, Senhor, por pessoas de influência na Ásia, reconhecendo o Senhor. E o testemunho delas vai alcançar outras pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Existe alguém aqui que nunca fez uma aliança com o Senhor Jesus e deseja fazer nessa manhã? Nós podemos te garantir que não existe vida melhor do que a vida que nós vivemos com o Senhor. Se tiver outra vida boa, eu desconheço. A melhor é a nossa. Se você está aqui e você nunca fez uma aliança com o Senhor e deseja fazer, você pode fazer um sinal com a sua mão e nós vamos celebrar com você. Aleluia. Existe alguém aqui que deseja oração para receber o batismo com o Espírito Santo? Com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Amém. Existe alguém que deseja oração para cura? E eu não vou insistir nesse apelo, já falei aqui até na semana passada. Não vou convencer você que você está doente. Se você está crendo que é curado, é porque você é. Amém? Nós somos, de fato. Aleluia. Então, queridos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Amo vocês. E vamos às nações, porque é isso que Deus quer de nós. Amém?